Muito bem, meus irmãos, nós estamos numa série agora no Evangelho de Marcos. Peço que vocês abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 1. Evangelho segundo Marcos. E nós vamos ler o capítulo 1, do primeiro versículo até o 8º versículo. Marcos capítulo 1, primeiro versículo diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Até aqui, meus irmãos, por enquanto. Meus queridos irmãos, no domingo passado, nós iniciamos a exposição neste Evangelho de Marcos. Nós aprendemos um pouquinho sobre quem foi João Marcos, que Deus usou para escrever esse evangelho aqui de 16 capítulos, com as suas particularidades e peculiaridades. Um evangelho, um livro dinâmico, um livro que o escritor enfatiza, claro, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não enfatiza tanto os ensinamentos de Jesus, mas, na verdade, os milagres. E a palavrinha aí que é traduzida por imediatamente ou logo após, aparece pelo menos 42 vezes, nos mostrando que é um evangelho altamente dinâmico, cheio de ação. E não é à toa que João Marcos começa o evangelho exatamente pulando isso dentro dos princípios, dos propósitos do Espírito Santo, que inspira, que instrui, né? Pulando a infância de Jesus, por exemplo. Vocês vão perceber aqui que o texto bíblico já nos mostra Jesus sendo batizado por João Batista. Então já era um homem ali, Jesus um homem já de 30 anos de idade, enquanto que os outros evangelhos falam do nascimento do Salvador, né? João começa falando que o Filho de Deus é o Verbo que se fez carne, dando essa ênfase na eternidade de Cristo. Mateus com a genealogia, Lucas. Então, é bem diferente a abordagem de Marcos. Já começa nos mostrando algo muito especial no primeiro versículo, dizendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Aí faz uma declaração espantosa, maravilhosa, espetacular a respeito da identidade de Jesus Cristo. Ele diz assim: este Jesus Cristo que eu vou falar a respeito, ensinar a respeito da vida dele, da obra dele, da morte dele, da ressurreição dele, na verdade é o próprio Filho de Deus. Então, uma declaração forte, uma afirmação impressionante a respeito da divindade de Jesus Cristo. Então, não se trata apenas da mente mais brilhante, do homem mais inteligente que já passou pela história, né? Do homem mais sábio. Sim, de fato ele era, mas não apenas isso. Nós estamos falando aqui do próprio Filho de Deus, o próprio Verbo que se fez carne. Nós estamos falando aqui da segunda pessoa
da Trindade. Marcos está nos dizendo, eu vou apresentar as boas novas, ou seja, o evangelho, a palavra evangelho significa isso, boa notícia, boas novas, e só é boa nova realmente, de fato, de verdade, porque o Filho de Deus veio a este mundo para salvar pecadores. Só é boa nova mesmo porque está fundamentado nesse aspecto, de que aquele homem que revolucionou, que marcou a história da humanidade para sempre, na verdade é o próprio Filho de Deus que estava aqui entre nós. Uma afirmação claramente a respeito da divindade de Jesus Cristo. Isso, na mente dos judeus principalmente, ficava muito esclarecido. Quando alguém se dizia Filho de Deus, estava afirmando ser divino. Em João capítulo 5, versículo 18, ele tem um episódio bem interessante que nos mostra isso, que nos esclarece isso. Eu vou ler esse versículo para vocês. João 5, versículo 18. João capítulo 5, versículo 18. Diz assim: versículo 16 até o 18. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora. Então, o Senhor Jesus diz: olha, o Deus Criador de todas as coisas é o meu Pai. Tá? Então, mas preste atenção como essa declaração, para um judeu daquele tempo, era uma blasfêmia. Eles vão se escandalizar com Jesus dizendo que Deus é o Pai dele. Preste atenção. O texto continua dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus, versículo 18, ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, naquele tempo, né, na cultura judaica, na religião, dizer que Deus era Pai, né, Deus é meu Pai, significa dizer fazer-se igual a Deus. E eles então o odiavam mais ainda Cristo, porque na concepção deles violava o sábado e ainda se afirmava divino, o Filho de Deus. Então, Marcos não tem meia conversa. Ele começa o evangelho dele dizendo: eu quero mostrar para vocês, contar para vocês, relatar, anunciar a vocês a boa notícia, as boas novas, o evangelho de quem? De Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? O Messias. Quem é esse Salvador? É o próprio Filho de Deus, que veio a este mundo para viver, morrer, ressuscitar e para salvar pecadores. Essa é uma declaração, meus irmãos, tremenda, e o evangelho de Marcos começa desta maneira, né? Desta maneira tão dinâmica, tão forte. Então, a divindade plena de Cristo é anunciada sem meias palavras, diretamente. E essa divindade de Cristo, meus irmãos, é a fortaleza da nossa vida. Essa divindade de Cristo é a esperança do cristianismo, é o fundamento da nossa vida, da nossa existência, da nossa fé. Porque se Jesus Cristo não fosse o Filho de Deus, nós não teríamos esperança, alegria e fundamento para nada, porque sequer ele ressuscitaria ao terceiro dia. E a nossa fé, a nossa religião, tudo seria completamente inútil. Mas exatamente porque ele era o Filho de Deus, nós estamos bem fundamentados. Estamos fundamentados naquilo que verdadeiramente nos dá esperança e segurança na nossa vida e na nossa caminhada. Então, nisso, no fato de que ele é o Filho de Deus, repousa todo o valor da vida, da obra de Jesus Cristo, a sua morte, a sua obediência perfeita à lei, a sua morte, a sua posterior ressurreição. Está exatamente todas essas coisas repousam em segurança na divindade de Cristo, porque o Filho de Deus veio a este mundo para salvar pecadores como nós, para redimir pecadores da morte, da ruína, do inferno. Meus irmãos, isso é muito interessante. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova, a boa notícia de que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer
para salvar pecadores. Este é o Evangelho. Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo para salvar pecadores. Esta é a boa notícia. Esta é a boa nova. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas preste atenção que Marcos continua esse Evangelho agora, nos mostrando que os profetas anunciaram isso. Os profetas anunciaram a vinda do Filho de Deus. Veja, o versículo 2 começa exatamente assim: conforme está escrito na profecia de Isaías. Então, o que eu apresento a vocês aqui é a grande boa notícia de que o Filho de Deus veio para nos salvar. E esse evento, que é o centro da história da humanidade e que marca para sempre a humanidade, a história, foi anunciado pelos profetas. Conforme está escrito. Em outras palavras, não foi um acidente. Não foi algo que foi obra do acaso. Foi algo planejado pelo Deus da história. E algo que foi planejado e determinado exatamente na eternidade, onde o Senhor Deus, então, quis enviar o seu Filho para salvar pecadores. E ele levantou ao longo da história profetas, homens, para anunciar que o Messias viria. Olhem para o Gênesis, lembrem de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lembrem daquela mensagem que pregamos um dia desse, a mãe de todos os seres humanos, que falamos sobre Eva. Lembrem daquela mensagem, daquele texto bíblico, onde ali naquele contexto de pecado, de ruína, o Senhor Deus fala à serpente, lançando maldição sobre ela e dizendo que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ali começa então a promessa da vinda do Filho de Deus. E isso vai sendo, essa promessa da vinda do Filho de Deus é renovada para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os patriarcas, e ela é depois proclamada pelos profetas, por Moisés e por tantos outros, por Isaías, que ele cita aqui usando um texto de Isaías e usando um texto de Malaquias também. E esse Messias, esse Filho de Deus, vai sendo anunciado pelos profetas ao longo dos séculos. A vinda do grande e maravilhoso Salvador, de tal maneira que quando chega o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, dizendo assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Os profetas anunciaram, e Deus, no tempo pleno, conforme os seus desígnios, a sua vontade, fez com que o Filho de Deus viesse ao mundo, nascesse daquela virgem, sob a lei, para resgatar, com a missão de resgatar pecadores. E não apenas salvá-los, redimi-los, perdoar os seus pecados, mas também dar a eles a adoção de filhos, para que eles pudessem fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, do rebanho de Deus. Os profetas anunciaram, conforme as Escrituras, porque o nosso Deus não pode mentir, não pode falhar. Ele prometeu, anunciou e executou, separou um povo para ele, protegeu, disciplinou, corrigiu quando eles foram rebeldes, idólatras, mas ele não abandonou a aliança dele. E no tempo certo, no tempo pleno, no tempo divino, ele enviou o Filho dele por amor para nos resgatar, meus irmãos queridos, do nosso pecado. A nossa história, temos dito isso, enfatizamos tanto isso na exposição do livro do profeta Daniel. A nossa história é a história de Deus, está nas mãos do Senhor Deus. E nós devemos então descansar, devemos examinar as Escrituras, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Tudo acontece conforme está escrito. Então, como é bom a gente se alimentar da palavra de Deus, das promessas, dessa palavra que é infalível, inspirada por Deus, tá? E que tudo aquilo que foi anunciado, muitas coisas já se cumpriram, outras ainda se cumprirão. Então devemos ter esse contato diário com a palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus revelada, o anúncio dos profetas, e ter isso sempre alimentando os nossos corações, porque a palavra de Deus é alimento seguro para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida.
É interessante, meus irmãos, que não apenas os profetas anunciaram que Jesus viria, mas também anunciaram que o precursor de Jesus também viria. Agora sim, vamos ler o versículo 2º, 3º e vamos ler também o versículo 4º desse texto. Diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Agora eu quero fazer o meu desafio às crianças aqui que estão aqui. Vamos lá? Vamos lá? Olha que riqueza esse texto aqui da palavra de Deus para vocês, porque aqui nos apresenta alguém que foi designado por Deus, separado por Deus, para falar de Jesus Cristo, e essa pessoa, esse profeta, o último profeta da antiga aliança, o nome dele era João Batista. Então, o que eu quero de vocês? Vocês têm aí o material, papel em branco, o lápis, tudinho, vocês vão desenhar João Batista. Veja que o texto bíblico diz que ele está no deserto. Olha que riqueza para vocês criarem aí. Ele está no deserto. Olha a roupa dele como era diferente. Pele de camelo, ele tinha um cinto de couro. Ele se alimentava de gafanhotos. Que coisa interessante. Então vocês desenhem tudo o que vocês puderem a respeito disso. Desenhem que ele está pregando o evangelho, ele está pregando, chamando o povo ao arrependimento. Mas vejam também que o texto bíblico diz que tem uma multidão, muita gente, muitas pessoas estão ali para ouvir o que ele tem a dizer. Então, aí é o desafio que eu faço às crianças: desenhe isso. João Batista, com essas características, imagine como seria João Batista, a roupa que ele estava usando, o alimento que o gafanhoto, o mel, e pensem nele pregando, assim como eu estou pregando aqui para vocês. Ele estava pregando no deserto. Deserto é um lugar cheio de árvore? Cheio de rio? Não. Deserto é um lugar difícil. Coloquem João Batista lá pregando no deserto e coloquem várias pessoas ouvindo a mensagem do Evangelho, beleza? Peçam ajuda aí para os pais aí e façam um excelente trabalho, tudo bem? Agora prestem atenção, vamos lá. Vejam que o texto fala do precursor de Jesus Cristo. O texto fala que o Senhor levantaria alguém, um mensageiro, uma voz que clama no deserto. E qual o clamor desta voz? Qual era o clamor de João Batista, que é esse precursor, esse que foi separado por Deus para anunciar a vinda do Filho de Deus? O que ele dizia? E ele então ordenava, meus irmãos, segundo a profecia, que o caminho do Senhor deveria ser preparado. Preparai o caminho do Senhor. E ele dizia mais: endireitai as suas veredas. Vereda é caminho, tá? Então a ordem era que o caminho do Senhor fosse endireitado, consertado, para que o Senhor pudesse chegar e passar. Qual a figura que João Marcos está usando para nós? Era muito comum naquela época que quando um rei fosse visitar uma vila, uma cidade, ele mandava antes alguém, um mensageiro, um precursor, alguém para chegar antes dele, claro, e ajeitar as coisas, preparar as estradas, reunir as famílias, para que ele pudesse ser bem recepcionado, para que ele pudesse ser recebido com temor pelas pessoas. Então, o mensageiro tinha essa missão ele não podia falhar, as coisas deveriam estar ajeitadas para aquela chegada triunfal do poderoso rei. Então, essa é a imagem, essa é a figura que João Marcos está usando, e os profetas estão usando essa mensagem, exatamente esta figura, dizendo assim: o Filho de Deus chegou, e o Senhor levantará um mensageiro
para reunir o povo dele e dizer assim, olha, está na hora de ajeitar as coisas, porque ele está chegando. Essa é a figura, essa é a imagem que está aqui. Endireitai o caminho, ajeitem as coisas, preparem o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E para a gente entender isso, o que significa isso, a gente precisa compreender o conteúdo da pregação de João Batista. O que significava então, o que significa endireitar o caminho? É uma coisa para a gente pensar, porque João Batista, propositalmente, está pregando no deserto. Ele está pregando num lugar difícil, árido, cheio de pedras. Ele está pregando num lugar ermo. É difícil ajeitar um deserto, hein? Por que ele está pregando ali? O que significa essa ideia de ajeitar o caminho para a chegada do Filho de Deus? Já que ele é o mensageiro de Deus, a voz que clama no deserto. Então, nós precisamos compreender, e é necessário que nós façamos isso, meus queridos irmãos, olhando para o conteúdo da pregação. Vamos observar rapidamente. Vejam, o versículo 4 diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, isso é muito importante. Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, o batismo não era uma novidade nos tempos de João Batista. Porque os gentios, quando se aproximavam da fé judaica, da Torá e etc., naquele tempo já recebiam um batismo. Água, para que significasse que eles estavam temendo o Deus único e verdadeiro, Yahvé e a lei de Deus. Então, batismo não é tão novidade, mas há um aspecto de extrema novidade aqui, de grande novidade aqui, é que os judeus estavam indo se batizar. Esse profeta estava pregando e os próprios filhos de Abraão estavam indo se batizar, não apenas os gentios. Então, era algo extremamente necessário que até os próprios filhos de Abraão precisavam se submeter, precisavam receber esse batismo, que era o batismo de arrependimento. A mensagem de João Batista era um chamado a uma mudança de vida. Arrependimento é isso, é conversão, é mudança de vida, é abandonar pecados, é se voltar para Deus, é se arrepender da maldade, se arrepender da falsa religião, se arrepender do ateísmo, se arrepender da autojustificação, se arrepender das armadilhas do coração, dos pecados, da carnalidade, da idolatria, se arrepender de tudo isso e entregar o coração a Cristo. Isso é endireitar o caminho. Não era o deserto que João Batista estava pregando. O deserto que João Batista estava pregando era um símbolo do que é o deserto do homem do coração sem Cristo, que é um deserto que não há vida. O deserto que João Batista pregava era um símbolo do que é o coração do homem sem Cristo. Então a pregação de João Batista é: vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender das suas maldades, vocês precisam se voltar para o Senhor. O Filho de Deus está chegando, o Rei está chegando, endireitem o caminho, se prostrem diante dele, mudem radicalmente as atitudes de vocês, abandonem o pecado, a desobediência, a incredulidade, a maldade de vocês, a avareza e tudo mais, e se voltem para o Senhor Deus. A mensagem de João Batista era essa, era um chamado a um arrependimento, e isso implica dizer que se alguém tem que se arrepender é porque está no caminho errado. Isso significa dizer que ele não tinha medo de chamar os seus ouvintes de pecadores, desviados dos caminhos do Senhor. Isso significa dizer que não há espaço na mensagem de João Batista para autoajuda. Ele não estava ali para dar dicas de bons relacionamentos. Ele não era um coach. Ele não estava ali
para promover o entretenimento, para trazer distração, para vamos fazer aqui um quebra-gelo, né? Tá, vamos tornar as coisas mais agradáveis para os ouvintes. Ele não estava ali preocupado em modificar o culto para que os visitantes se sintam mais à vontade. Não tinha nada disso. A mensagem era séria, era solene, era urgente. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, precisam endireitar o caminho. Não estava ali para bater papo, para conversar. Ele estava ali para anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação, que o Filho de Deus havia chegado e que as pessoas então deviam se prostrar diante dos seus pés, dos pés do Filho de Deus, se arrependendo das suas maldades e de seus maus caminhos. João Batista não tem conversa fiada. Ele chama os seus ouvintes ao arrependimento. Ele diz assim: vocês precisam se preparar. Vocês estão no deserto, o coração de vocês é um deserto, sem vida, cheio de pedras, cheio de entulho, e vocês precisam se voltar para o Filho de Deus. Esse era o conteúdo, um dos aspectos do conteúdo da pregação desse homem de Deus, que o próprio Senhor Jesus disse que não houve profeta como ele. Um conteúdo sério, solene, um chamado ao arrependimento. Hoje as pessoas falam as igrejas estão aí diluindo isso, né? Descaracterizando. Falar, estamos evangelizando, mas não há esse conteúdo. Há um cuidado exacerbado para não ofender o pecador, o ouvido dos ouvintes. Há um evangelho cheio de caricaturas, um evangelho distante do evangelho bíblico. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, para a gente não cair nisso. As pessoas estão tão preocupadas em atrair as pessoas, mas não querem atrair as pessoas pela verdade, pela pregação ousada, bíblica. Estão tão preocupadas em atrair pessoas que estão dispostas a abrir mão do evangelho. Mas aí não há salvação, não há transformação, não há redenção. Então, meus irmãos, essa é uma parte do conteúdo da pregação que nós devemos atentar, aprender e não negociar. Jamais negociar. Vejam que os apóstolos deram continuidade nisso. Vejam que no sermão, por exemplo, de Pedro, lá no Pentecostes, sermão famoso, ele foi bíblico, ele foi seríssimo com seus ouvintes, e depois que ele terminou de pregar, as pessoas disseram: e agora, irmão, o que é que nós vamos fazer? E ele não contou conversa, ele disse: vocês precisam se arrepender, para que os pecados de vocês sejam redimidos, vocês sejam redimidos, perdoados, e vocês possam receber o dom do Espírito Santo, o dom da vida eterna. Ele não abriu mão do conteúdo, da essência da mensagem. Ele pregou o Evangelho. E o resultado é que o Espírito Santo transformou naquele dia mais de 3.000 pessoas. Nós não podemos ter medo, vergonha do Evangelho. E não podemos negociar o conteúdo da mensagem do Evangelho. E devemos pregar com ousadia, meus irmãos. Com ousadia. Acreditem no poder da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam, finalizando, olhem também, meus irmãos, para o aspecto interessante da pregação de João Batista, onde ele exalta de maneira maravilhosa a pessoa de Jesus Cristo. Veja que o versículo 7 diz assim: e pregava dizendo, vejam só, ouçam com atenção: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então, veja que o pregador, ele está ali com uma multidão diante dele, as pessoas estão indo até ele, judeus e pessoas, uma multidão, mas ele não deixa se confundir. Ele não se sente o centro da atenção, o showman, o pastor poderoso. Ele não chama a atenção para ele. Ele sabe muito bem o lugar dele. Ele sabe o que ele está fazendo ali. E ele diz assim: olha, o poderoso não sou eu. Vai chegar.
Olha, ele é tão glorioso, tão excelso, tão grandioso, que eu não sou digno de me curvar para tirar as amarras das sandálias dele. E ele faz algo aqui que eu particularmente achei maravilhoso, porque na tradição daquele tempo, nós tínhamos duas categorias, os discípulos e os escravos. Os discípulos eram aqueles que estavam dispostos a fazer quase tudo pelos mestres. Quase. Por exemplo, abaixar para tirar a sandália suja de um mestre, nenhum discípulo fazia. Por que não fazia? Porque isso era papel de escravo. Então, quando o Senhor chegava na sua casa, na casa dele, né, o servo corria, se abaixava, se curvava e tirava as sandálias sujas, lavava os pés do mestre. Era um trabalho serviçal, de escravo, de servo. Mas veja o que João está dizendo. Prestem atenção no que ele está dizendo. Ele não se coloca, ele não se vê, ele não tem condições de sequer ser um servo. Ele não tem condições de sequer tocar nas sandálias do seu Senhor. De tão glorioso que é o seu Senhor. De tão glorioso que é o seu Senhor, que ele não se sente digno. Ele não é digno de se curvar, de tocar, de desatar-lhe as correias das sandálias, de tão poderoso que ele é, de tão magnificente, de tão grandioso que o Senhor é. Ele sequer se sente na condição, ele não é sequer digno de tocar nos pés, nas sandálias dele. Então, um pregador do Evangelho, um precursor, um profeta que anunciava, que chamava o povo ao arrependimento, que solenemente desafiava o povo a endireitar o caminho, endireitar o coração, e que não tentava atrapalhar, se colocar na frente da glória do seu Senhor, que pregava com clareza a respeito da grandeza do seu Senhor, mensagem cristocêntrica, mensagem que exalta o Filho de Deus, mensagem que anuncia de maneira poderosa o Filho de Deus. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Não sou digno de sequer desatar-lhe as correias das sandálias. O pregador precisa conhecer muito bem o seu lugar. Precisa conhecer muito bem o seu lugar. Mas continua o texto dizendo: eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Ele prega com perfeição a respeito de Cristo. Ele não está ali para distrair gente, ele está ali para pregar a verdade, ele desafia aquele povo ao arrependimento. Mas também nós encontramos aqui de maneira espetacular, meus irmãos, o Espírito Santo sendo anunciado. Ele está pregando a respeito do Espírito Santo. E ele está dizendo assim, vocês estão vindo a mim, eu batizo vocês com água. Mas este que é todo poderoso e que vem após mim, aí vocês conhecerão o batismo que vale a pena mesmo, que é o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo faz? Nós lemos em Tito, na abertura do culto, ele regenera o pecador, ele lava o pecador. Sabe o que ele está dizendo? Vocês precisam endireitar o coração de vocês, mas vocês não podem fazer isso. Mas ele, se vocês o buscarem, ele batizará com o Espírito Santo e ele vai endireitar tudo o que é para ser endireitado. Ele endireita coração de pecador. Ele faz isso, porque ele é poderoso. Ele salva, ele liberta, ele restaura, ele transforma, ele arranca o coração de pedra, joga fora, ele coloca um coração de carne, ele transforma de inferno a céu, porque ele é poderoso para fazer isso. Eu não sou
A água que eu estou batizando vocês apenas simboliza a ação extraordinária desse Espírito Santo que virá, que será derramado sobre vocês, que selará vocês, que habitará no coração de vocês, que capacitará vocês para toda boa obra, que derramará dons sobre vocês, capacitações, para que vocês, com o coração regenerado, possam servir a este rei, possam trabalhar na sua seara, possam frutificar para Ele, possam perdoar, possam amar a Deus, ao próximo, possam ser libertados dos vícios, do pecado. Ele vai batizar vocês com o Santo Espírito, vai transformar vocês. Esse Jesus é maravilhoso. E Ele, meus irmãos, é o centro da pregação verdadeira. Não o homem, não o que o homem pode fazer, mas o que Ele pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Senhor. A nossa vida, meus irmãos, está fundamentada nisso, de que nós seguimos não um homem muito inteligente apenas, um grande sábio, o maior líder, etc. Não apenas isso, o Filho de Deus. A nossa confissão de fé é que Jesus é o Filho de Deus, e que a vida perfeita dele, a morte expiatória, a ressurreição triunfante, a ascensão ao trono de Deus, a intercessão poderosa que ele realiza neste momento, o retorno dele, tudo isso manifesta a sua grandeza, o seu poder. Ele é Deus, Deus de Deus. E a nossa vida, meus irmãos, deve estar ancorada nisso, não em nós mesmos, não nas mensagens do mundo, nas sugestões do diabo, nas fantasias do coração, mas fundamentadas nele, que é todo-poderoso. E ele deve ser o nosso fundamento na vida e na morte. Nós devemos realmente confessá-lo, amá-lo, adorá-lo, segui-lo, obedecê-lo. Nós devemos, porque essa é a boa notícia que o mundo precisa conhecer, que é a salvação para pecadores, porque Ele é o Filho de Deus. Esse é o fundamento da nossa vida. Deve ser. Devemos buscá-lo, devemos lançar nossas ansiedades sobre Ele, devemos clamar a Ele, devemos contar com Ele, esperar nele, descansar nele, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E nossa vida deve estar ancorada, e devemos realmente buscá-lo com adoração, com temor, e devemos obedecê-lo. Devemos louvar a Ele porque Ele nos deu o Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. Quando Ele foi assunto aos céus, Ele derramou o Espírito, Ele mandou outro Consolador para que tivéssemos amparo, conforto, consolação, direcionamento, poder para nos guiar, nos dirigir na verdade. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco e o Espírito dele também. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando por nós. Isso é graça, e isso é amor. E nós precisamos servir a esse Deus com alegria. Devemos realmente adorá-lo, porque Ele merece. E finalizando, meus irmãos, como pregadores do Evangelho, como aqueles que Ele comissionou para anunciar o Evangelho neste mundo, nós não podemos diluir a mensagem. Nós não podemos negociar aspectos da mensagem, abrir mão para nos tornarmos mais legais. Os jovens estão lendo um livro que fala sobre isso, né? Nós temos que ser fora de moda mesmo e pregar o Evangelho, um Evangelho que desafia pecadores ao arrependimento, um Evangelho que manifesta, sim, a grande notícia que o Senhor Deus é poderoso para perdoar pecados, salva, resgata, sim, as boas novas, mas sem negociar também as reivindicações do rei. E Ele chama seus filhos à obediência, Ele chama seus filhos ao arrependimento, Ele chama pecadores para se renderem a Ele, e nós não podemos abrir mão disso. Esta é a pregação que fará diferença no nosso tempo. Nós estamos cheios de igrejas, mas muitas igrejas sem evangelho, sem a pregação da verdade. Nós estamos cheios de igrejas, e às vezes igrejas cheias de showmen, de grandes pregadores que se exaltam. E nós precisamos pregar a Cristo. Ele é o Todo-Poderoso.
e Ele batiza com o Espírito Santo. Ele é o centro da nossa vida e também deve ser o conteúdo da nossa pregação. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe ricamente, poderosamente. Vamos orar.